Importações de algodão crescem nos Estados Unidos e como o Brasil pode se beneficiar com isso? Nós vamos trazer mais detalhes aí do mercado do algodão nos comentários do Lício Pena, mas eu quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural pelas plataformas de áudio. Pesquise no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast, Alexa, no seu favorito, Paracatu Rural, e acompanhe a gente. Mercado Agrícola. Os preços do algodão em pluma têm subido com mais força neste início de dezembro. Segundo pesquisadores do CEPEA, o impulso vem da posição firme de vendedores que, por sua vez, estão atentos à valorização do dólar frente ao real. Agentes de indústrias seguem afastados do spot nacional, apontando ter estoques para dezembro, sinalizando o retorno das compras apenas no início de 2025. Nesse sentido, alguns players realizam novos contratos a termo para entrega no decorrer do próximo ano. Vale considerar que negociações para exportação também foram captadas pelo CEPEA, principalmente diante do atual patamar do dólar. O indicador CEPEA-ESALQ, com pagamento em 8 dias, registrou no dia 9 de dezembro R$ 4,20,95 por libra-peso, maior valor desde 15 de março de 2024, e acumulando alta de 3,5% na parcial de novembro. O último relatório de oferta e demanda divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, trouxe poucas alterações para o mercado do algodão. No entanto, um dado chamou a atenção. O mês de outubro registrou a maior importação de pluma por parte dos norte-americanos em toda a história. Lício Pena, diretor executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, AMIPA, comenta sobre as possibilidades que as compras americanas podem trazer ao setor e também faz um balanço sobre o desenvolvimento das lavouras brasileiras. Olá, aqui quem fala é Lício Pena, executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a AMIPA. Vamos falar sobre os destaques da semana de 9 a 13 de dezembro do mundo do algodão. São informações geradas pelo Serviço de Inteligência de Mercado da Abrapa e informações no âmbito do ProAlminas, Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão. O mercado oscilou pouco na semana, sempre em torno de 70 centos de dólar por libra-peso. O último relatório de oferta e demanda do USDA trouxe poucas mudanças. Estes são os destaques da semana. Algodão Bolsa Nova York, o contrato março 25 fechou na quinta, dia 12 de dezembro, cotado a 70,09 centos de dólar por libra-peso, uma queda de 1,4%. O contrato de dezembro 25 fechou em 71,27 centos de dólar por libra-peso, uma queda de 2,8%. O basis médio do algodão brasileiro, posto leste da Ásia, ficou em 790 pontos para embarque em janeiro e fevereiro, isso para um algodão 31,3, padrão 36. Começando com informações de baixa para o algodão e também para as commodities em geral. A moeda americana atingiu na quinta-feira, dia 12, o valor mais alto em 2 semanas. Essa alta pressiona para baixo as commodities cotadas em dólar. Outro fator de baixa são as vendas tímidas, refletindo nos embarques de algodão nos Estados Unidos, preocupando analistas porque maiores estoques de passagem lá nos Estados Unidos geram pressão baixista na Bolsa de Nova York. Mas temos fatores de alta também vindos dos Estados Unidos. Em outubro, os Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo, atingiram o maior volume importado de produtos têxteis de algodão desde setembro de 2022. Os americanos até podem estar embarcando pouco algodão, mas como contrapartida estão comprando muitos têxteis acabados, aquecendo as indústrias mundo afora. Ainda no viés de informações de alta para o mercado, a exportação de têxteis e vestuário pela China, em novembro, gerou 25 bilhões 170 milhões de dólares, um aumento de 6% com relação ao último período do ano anterior. No acumulado de janeiro a novembro, a cifra é de 273 bilhões de dólares, um aumento de 2%. Agora vamos falar um pouco sobre o relatório de oferta e demanda do USDA. No relatório da semana, o USDA estimou a produção global em 25 milhões 560 mil toneladas, um incremento de 263 mil
toneladas em comparação com novembro 24. O consumo mundial de algodão foi ampliado em mais 124 mil toneladas, ficando acima de 25 milhões de toneladas. Com isso, os estoques finais aumentaram 58 mil toneladas, totalizando 16.550 mil toneladas. 16 milhões 550 mil toneladas. A relação estoque-uso global ficou em 66%, 1% acima da última temporada, que foi de 65%, e abaixo da safra 22/23, que ficou em 67%. Chamou a atenção a queda na estimativa de importação de algodão pela China. O volume estimado de 1.850.000 toneladas é 108 mil toneladas menor que a projeção de novembro 24 e 43% inferior aos 3.260.000 toneladas do ciclo 23/24. Uma das razões para essa menor importação na China é a ótima safra doméstica. Esta semana, a entidade local da China estimou o aumento em mais 220 mil toneladas, a previsão da safra 24/25, chegando à totalidade de 6.750.000 toneladas, que será o algodão a ser colhido na China. Estimativa, inclusive, acima do divulgado no relatório do USDA, que foi de 6.140.000 toneladas. Portanto, uma ótima safra na China, suprindo em parte a demanda da indústria têxtil local. A justificativa dessa projeção de safra maior, lá na China, foi devido ao aumento de 14% na área plantada no sul de Xinjiang e também ao aumento da produtividade devido ao bom clima, que foi favorável para a China. Favorável também foi a safra americana. Por lá, os Estados Unidos, a colheita de algodão está praticamente concluída. Produtores americanos agora estão de olho nas cotações de dezembro 25 na Bolsa de Nova York. Nos preços atuais, ainda longe do ponto de equilíbrio para pagarem suas contas. Para eles, para os americanos, os produtores americanos, o ideal é que a cotação do algodão na Bolsa fique acima de 80 centavos de dólar por libra-peso. E no Paquistão, a colheita de algodão também já foi quase toda finalizada. Estimativas de mercado indicam que a produção será de 1.200.000 toneladas, uma queda de 22% em relação à safra passada. Em Bangladesh, em novembro de 2024, foi exportado 3.300.000 dólares em roupas de malha e tecido, 16% maior que em novembro de 2023. O total acumulado no ano fiscal, que é considerado de julho 23 a novembro 24, é de 16 bilhões de dólares, um incremento de 12% em comparação com o ciclo anterior. Na Austrália, em outubro de 2024, foi exportado 151.403 toneladas de algodão. O Vietnã liderou as compras, deixando a China em segundo lugar. No acumulado de agosto a outubro, o volume exportado pelos australianos foi de 523.922 toneladas, um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2023. Agora, notícias do Brasil. Exportações. Se dezembro mantiver a média dos últimos 3 meses, de setembro, outubro e novembro, o Brasil ultrapassa em 2024 a marca de 5 bilhões de dólares de algodão exportado. O recorde anterior foi de 3 bilhões e 700 milhões de dólares, que foi no ano de 2022. O Porto de Santos segue liderando, com 94% de participação nos embarques. Destaque para o crescimento do Porto de Salvador, que hoje embarca 4% do algodão brasileiro. No ano passado, na safra passada, o embarque do Porto de Salvador ficou em 1,4% da safra brasileira. O principal destino do algodão brasileiro segue sendo a China, com 26% das vendas no ano comercial até aqui. O destaque de novembro foi a Índia, que comprou 32.000 toneladas de algodão brasileiro, quase 4 vezes mais do que o volume do ano anterior. A queda na safra indiana vem refletindo no mercado internacional. A Índia sempre foi autossuficiente com a produção nacional, suprindo a demanda da indústria local. Com a queda da safra, a Índia teve que ir às compras de algodão. Caso essa situação persista nas próximas safras, a Índia pode vir a tornar-se um grande comprador mundial de algodão. E o beneficiamento da safra brasileira está quase no fim, é a safra 23/24. Já estamos com 91% do total do algodão beneficiado.
E o plantio da safra nova, a safra 24/25, avança. Na Bahia, com 32% da área plantada, Goiás, 58%, Minas Gerais já passou 50%, Mato Grosso do Sul começando agora com 0,3%, Piauí, 17%, Paraná, 90% e São Paulo, 63% da área plantada. O Mato Grosso ainda não começou o plantio de algodão por lá. Para finalizar, vamos aos preços praticados da semana em Minas Gerais. Com o Ágio Prominas e Posto Indústria para uma pluma tipo 41,4, o algodão em Minas Gerais quase chegou a R$ 150 a arroba. Terminamos a semana com negócios para o algodão spot, safra 23/24, precificado em R$ 147,30 a arroba de pluma. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Aquele forte abraço de fibra e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Administre o estresse e não se preocupe. A principal fonte de estresse em sua vida não é o trabalho, mas sim a preocupação. O trabalho não mantém você acordado à noite, a preocupação sim. Deus é muito claro na Bíblia sobre o que ele pensa sobre a preocupação. Filipenses 4,6 diz: não se preocupem com nada. Por que você precisa abandonar a sua preocupação? A preocupação não é razoável por alguns motivos. Primeiro, porque ela exagera o problema. Você já reparou que se alguém diz algo ruim a seu respeito, quanto mais você pensa sobre isso, maior fica? Segundo, a preocupação não funciona. Preocupar-se com algo que você não pode mudar é inútil. E se você preocupar com algo que você pode mudar, é estúpido. Apenas mude. A preocupação não é natural. Não há preocupações natas. Preocupação é algo que você aprendeu. Como a preocupação não é natural, também é prejudicial. Seu corpo não foi projetado para lidar com preocupações. Quando as pessoas dizem "estou doente de preocupação", estão dizendo a verdade. Os médicos dizem que muitas pessoas poderiam deixar o hospital hoje se soubessem como se livrar da culpa, do ressentimento e da preocupação. Provérbios 14:30 diz: a paz de espírito dá saúde ao corpo. A preocupação é inútil. Ela não pode mudar o passado. Não pode controlar o futuro. Tudo o que ela faz é estragar o hoje. A única coisa que a preocupação muda é você. Ela te faz infeliz. Isso nunca resolveu um problema. A preocupação é desnecessária. Deus fez você. Ele te criou. Ele te salvou e colocou o seu espírito em você. Você não acha que ele vai cuidar das suas necessidades? O primeiro passo para administrar o estresse é recusar-se a se preocupar com qualquer coisa. Por quê? Porque é irracional, antinatural, é inútil e também desnecessário. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Deus se preocupa pessoalmente com você e com as suas necessidades. Sabe todas aquelas coisas que estão te estressando e te deixando ansioso e preocupado? Deixe tudo isso ir embora. Entregue a Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.